As pessoas como Joe Rogan precisam falar mais sobre a islamização como um problema, porque agora está ficando claro para a maioria de nós, eu acho que isso realmente está acontecendo em todo lugar e algo precisa ser feito a respeito, mas as pessoas ainda têm medo de falar sobre isso. E eu acho que um dos grandes motivos é que elas têm medo de parecer racistas contra uma religião que supostamente é pacífica e elas entendem que há algo de errado nisso. E eu acho que o debate entre Islã e islamização precisa acontecer o quanto antes. Ao dizer algo assim, você é cancelada, e não me refiro ao cancelamento por pessoas. Quem se importa com a opinião dos outros? Quero dizer pelas plataformas, e as plataformas são realmente importantes para que possamos compartilhar nossa mensagem. É por isso que sou muito cuidadosa ao sempre usar o termo islamização para não me referir à religião, mas sim ao movimento político. Embora me pareça que a distinção entre as duas coisas seja um pouco forçada, se você entende o que quero dizer. E parece que há cada vez mais pessoas tentando apontar isso, porque nós continuarmos fingindo que existe uma grande diferença, que são duas coisas diferentes, é problemático. E a pessoa que fala sobre isso com total clareza moral é Gadzad, que participou do programa do Joe Rogan. E eu fico muito feliz em ouvir isso. Embora esse episódio não seja recente, esse é o tipo de conversa que precisa ser normalizada a todo custo. Bem-vindos ao Pushback, eu sou Meira K, sua apresentadora. Aqui buscamos dar voz a pessoas comuns cansadas de ver o Ocidente sendo tomado e que lutam contra isso. Precisamos salvar o Ocidente. Se você quer salvar o Ocidente, é hora de se manifestar, falar e não mais se calar, e é isso que tentamos fazer aqui. Se apoia essa causa, inscreva-se e compartilhe com um ou dois amigos. Ajude nosso crescimento. Agora, vamos ver o que Gadzad e Joe Rogan dizem. Precisamos conversar. Honestamente, só existe o Islã. Algumas pessoas escolhem praticá-lo completamente, outras escolhem ignorar a parte feia, mas não existe algo como islamismo. Islamismo faz parte do Islã. Agora você é uma pessoa que faz questão de dizer: não, não estamos falando das pessoas islâmicas gentis e doces que só querem criar seus filhos agora. Então, como você lida com essas duas ideias de que são a mesma coisa? Tipo, quando o termo islamismo radical é usado. Certo? Então, islamismo radical simplesmente significa que eu levo o meu Islã muito a sério, certo? Sim, senhor. E aliás, vocês gostam disso? Machote. Esse é o tipo de coisa em que todos vocês precisam pensar. Vocês têm que pensar no fato de que o Islã, em sua forma mais verdadeira, é o que chamamos de islamismo radical. Não é uma denominação diferente, são apenas islâmicos realmente religiosos. Você entende a diferença. Eles nos enganaram para acreditarmos em outra coisa. Vamos fazer uma analogia boba. Se eu não como carne de porco, eu sou um judeu radical? Ou eu sou apenas judeu? No caso, eu sou judeu. Ignoro o decreto kosher que proíbe comer carne de porco, Mas por que você faz isso então? porque no meu caso eu simplesmente me identifico como judeu. O judaísmo, como identidade com múltiplos atributos, abrange uma história e linhagem compartilhadas. É meio que uma raça, Alguns poderiam argumentar, é uma raça. muitos consideram essa ideia. Eu também poderia, assim como você se identifica como vindo de Boston, compartilhar a história comum das pessoas que cresceram lá na sua época. E existe um senso de afiliação e tribalismo com essa realidade. Ser judeu, para mim e para a maioria dos judeus, é isso. Nem sempre levamos os aspectos religiosos tão a sério. Agora, isso não significa que estamos praticando um judaísmo leve ou um judaísmo não radical, estamos simplesmente ignorando aquelas partes do judaísmo que escolhemos ignorar. Então, não existe algo como Islã radical, não existem livros chamados Islã radical, existe um conjunto de doutrinas chamado Islã. Eu poderia praticar o chamado Islã de cafeteria, escolhendo as partes que quero seguir. Esse discurso é uma falsa narrativa. Eu entendo o motivo disso porque as pessoas acham meio grosseiro atacar frontalmente uma religião, ou pelo menos atacar o Islã, então elas precisam fazer isso. Eu chamo isso de mágica do ismo, uma heurística, certo? Você adiciona ismo a alguma coisa, isso a torna ruim. Islã é bom, islamismo é ruim para você. Eu gostaria de te defender, caso haja muitas pessoas ouvindo agora. Ou oferecer, nem defender você exatamente, mas oferecer algumas informações. Tipo, você cresceu em um lugar onde ser judeu era letal, quero dizer, sua vida estava ameaçada. Quando a guerra civil começou, tudo mudou. Antes era possível viver no Líbano como judeu.
Todos sabiam quem éramos, mas era saiba o seu lugar, judeu. Isso, aliás, é algo que eu expliquei ao discutir, e não tenho certeza se já falamos sobre isso no programa, mas talvez valha a pena repetir. Acho que já falamos do seu passado no Líbano. E você? Tudo bem? Você sabe o que é um dhimmi? Já ouviu esse termo? Sim, você já explicou, mas explique novamente. Então, um dhimmi é um cidadão de terceira classe. Isso vem dos decretos do Alcorão, que basicamente dizia que quando o Islã chega a uma sociedade, você basicamente tem 3 escolhas. Se você não for muçulmano, pode se converter ou pode ser morto. Ou se você for do povo do livro, ou seja, cristãos e judeus, pessoas do livro, que também são monoteístas, também são de uma fé abraâmica, então você pode viver como um dhimmi. Um dhimmi é uma classe protegida, protegida entre aspas. Nós toleramos você, e para tolerar você, vamos lembrar repetidamente da sua posição submissa. Agora, em diferentes momentos ao longo dos últimos 1.400 anos, esse mecanismo foi instituído de forma muito rigorosa ou de maneira mais branda. Então, no contexto do Líbano, que era um país muito progressista e moderno dentro do contexto do Oriente Médio, não tinha ninguém batendo a porta, cobrando a jizya e ameaçando estuprar nossas filhas. Mas você não usava uma grande estrela de Davi, porque isso poderia ser interpretado como provocativo. Como no exemplo do início, você está ferindo nossa sensibilidade ao impor seu judaísmo, certo? Aliás, é importante entender por que eles têm essa classe protegida, certo? Por quê? Uma religião que se sente tão à vontade em dizer: se você não faz parte da nossa religião, vamos te excluir. Bem, é porque existe um entendimento inerente dentro do Islã de que outras religiões são obviamente significativas e têm um grande número de seguidores. Uma forma ainda mais impressionante de provar a dominação do Islã é dizer: aquelas pessoas de outras religiões estão dispostas a se curvar e admitir que, na verdade, o Islã é o superior. E eles acreditam nessa coisa, mas é menos. Eles têm que pagar impostos especiais, têm que fazer todas essas coisas diferentes, sob esse status de dhimmi, é super manipulador. Ao invés de dizerem que você é infiel e não interessa, só repetem: não, não, não. Você só precisa se lembrar todos os dias de que nós, o Islã, nós somos a religião verdadeira. Vocês são a coisa falsa. E isso meio que prova esse tipo de complexo de superioridade, sinceramente, que a islamização tem. Então, seu status nem sempre precisava ser ameaçado dessa forma. Minha cabeça vai ser cortada a qualquer momento, certo? Meus pais cresceram e viveram lá e não morreram, mas com a guerra civil ficou mortalmente perigoso ser judeu. Iríamos ser executados, então fomos embora. Então você nunca sabe quando vamos embora. De tolerar você para cortar cabeças, e essa tem sido a história nos últimos 1.400 anos. Não é divertido. Nós toleramos você e talvez executemos você, toleramos você, mas amanhã talvez executemos você, amanhã talvez executemos você. É isso que nos espera sob um Estado Islâmico? E então, novamente, quando as pessoas pensam, mas o Islã não é tão ruim assim, veja só. Na Andaluzia, judeus, cristãos e muçulmanos costumavam andar de mãos dadas na Espanha por volta dos séculos XV e XVI. Besteira. Sim, as pessoas não eram decapitadas todos os dias, mas você sabia o seu lugar. E isso não é igualdade. Aqui está a pergunta. Você quer ter que saber o seu lugar? Você sente vontade de saber qual é o seu lugar? Acho que a maioria de nós não sente isso. É meio interessante quando você fala sobre essa ideia de como as pessoas têm relutância em criticar o Islã porque estão preocupadas com as possíveis consequências disso. Isso meio que mostra como é raro que as pessoas violem esses princípios nesses países. Porque se você tem uma cultura que é 99% islâmica, especialmente se eles seguem o livro à risca em cada detalhe, tipo, não vai ter muita gente ultrapassando o limite por medo das consequências horríveis. Agora, psicologicamente, neste país, você está vendo isso por algum motivo estranho, surgindo da esquerda e surgindo de muitas faculdades e universidades realmente progressistas, onde eles querem ser quase os primeiros a se levantar e dizer: não critique isso, uma religião em particular, o que é muito estranho porque é a mais retrógrada. É inacreditável. É uma posição realmente estranha ser um progressista que está reforçando as ideologias de uma cultura retrógrada que é muito antiga. Mas o que é incrível é que eles vão encontrar maneiras de defender essa inconsistência cognitiva. E, portanto, isso faz parte da síndrome parasitária do avestruz que eu mencionei anteriormente.
quais são algumas das maneiras que eles usam para defendê-la? Então, por exemplo, deixe-me te dar algumas manifestações da lógica do avestruz. Meu amigo Muhammad é um cara muito legal. Ele bebe, ele fornica e é muito liberal. Então a ideia passa a ser essa. Desde que eu possa identificar um único exemplo de uma pessoa islâmica que não segue o que o Islã determina, então não é verdade que o Islã é ruim. Agora, isso é uma manifestação de um viés cognitivo mais geral, que funciona assim. Se eu entro na sala de aula e digo, olha, Homo sapiens são sexualmente dimórficos. Há diferenças sexuais inatas. Homens são maiores que mulheres. Alguém vai levantar a mão e dizer, mas minha tia Linda é mais alta que meu tio Joe. Ah, Darwin está morto, né? Então, eles identificam um exemplo singular que supostamente serve para refutar uma afirmação que só é verdadeira em nível populacional. Então, aqui está um exemplo. Muhammad é legal, portanto, o Islã é legal. Aqui vai um segundo exemplo. Apontam para um contexto histórico em que judeus viveram em países islâmicos sem serem mortos. Ei, mas Gad, você viveu no Líbano e segue com a cabeça no lugar. E a resposta que eu geralmente dou é, bem, até o momento em que iam cortar a minha cabeça. Mas, em segundo lugar, Jeffrey Dahmer, se você considerar, acho que ele foi culpado de 17 assassinatos. Se você pegar o número de dias que ele viveu como adulto até ser pego, como porcentagem dos dias em que ele matou alguém, 99, seja lá quanto por cento dos dias, Jeffrey Dahmer é um cara adorável. Então não é justo você dizer que Jeffrey Dahmer é uma pessoa má, já que 99% do tempo ele é legal. Então, basicamente, você só precisa pegar cada argumento de lógica de avestruz e comparar como são idiotas. Mas é muito cansativo porque a tendência, como você disse, de todos esses progressistas é fazer o que for possível para proteger a ideologia. E por isso se torna cansativo ter que lutar constantemente para atravessar toda essa confusão deles. E não é algo estruturado com raciocínio objetivo, não é um pensamento assim. É algo estruturado com a ideologia particular deles, que não quer criticar esse segmento da população humana que eles acham que está sendo perseguido. E enquanto isso, se você pensar atualmente no mundo, qual ideologia persegue o maior número de outras pessoas? Então, se falar de fronteiras sangrentas, certo? O Islã lutou com budistas, o Islã luta com animistas, o Islã luta com judeus, o Islã luta com cristãos, o Islã luta com monges tibetanos. Então, em outras palavras, o Islã não necessariamente é um bom vizinho. Por quê? Porque, embora a maioria dos muçulmanos seja adorável e só queira criar seus filhos, o Islã é uma ideologia supremacista. Basicamente diz que o mundo todo deve ser unido sob a bandeira de Alá. Agora, algumas pessoas levam isso a sério, outras não, mas as doutrinas do Islã são muito claras. Todos nós devemos nos submeter ao Islã. Então, mesmo que 95% dos muçulmanos não sigam esse princípio, se apenas 5% seguirem isso, significa que sempre teremos atrito. Em alguns casos, vai ser como no Líbano, aliás. Eu já previ que na Europa isso está registrado, provavelmente podemos encontrar, que na Europa, dentro de 15, 20, 25, 50 anos, vamos ter o Líbano em todo lugar. E agora está começando a acontecer, certo? Em um certo momento, estávamos tendo ataques diários por toda a Europa. Então, novamente, se você vai aumentar a imigração islâmica para o Ocidente, é claro, a maioria das pessoas é boa e só quer escapar para um mundo melhor. Mas você está disposto a correr riscos pelo que vai acontecer? Aceita pessoas com valores culturais e religiosos totalmente opostos aos seus? É isso, esse é o ponto, essa é a questão toda. É uma religião supremacista. E é isso, no fim das contas. É como se tivéssemos essa obsessão como cultura de tentar diferenciar entre as duas coisas e separar. E dizer que todo mundo é legal e ficar dando voltas para tentar provar isso, mas conhecemos alguém que realmente é, então não dá para condenar todos. Existe uma diferença entre. Você tem que ouvir o que eles dizem e tem que acreditar que eles acreditam nisso. E é nisso que eles acreditam, que não existe diferenciação e que eles são supremacistas. E essa é a simples realidade. Isso não precisa ser um debate sobre o que nós pensamos, é um debate sobre o que eles pensam. E temos que nos perguntar, como sociedade, por que estamos sempre tentando inventar o que eles acreditam? Por que nos sentimos desconfortáveis com isso em vez de apenas ouvir e aceitar como verdade? Obrigada pela atenção, Matza.